Agora são 12 minutos, 9h12. Bom dia, programação da Cantão FM, programa São Paulo das Missões e região em destaque a partir desse horário no ar, junto com você para atualizar as informações aqui do município de São Paulo das Missões na manhã. Está acompanhando live lá no Facebook, na página da Rádio Cantão. A gente está ao vivo através da live, com a participação nessa manhã do secretário municipal de saúde, o Adriano, que vai estar conversando com a comunidade para atualizar as informações sobre a Secretaria Municipal de Saúde. Adriano, bom dia, bem-vindo ao programa. Bom dia, Yuri, bom dia, comunidade paulistana, novamente, uma vez, né, aqui na rádio, aproveitando esse espaço que é disponibilizado por vocês, para repassar algumas informações importantes aí para nossa população, né. O rádio é um canal de comunicação importante, aliado então às redes sociais, né, ao Facebook aí, fazendo uma live e permanecendo, a nossa conversa aqui permanecendo à disposição da população no momento posterior. É uma ferramenta importante aí que a gente vai se utilizar bastante enquanto eu estiver à frente da Secretaria de Saúde. Hoje, então, aproveitando um pouco para comentar sobre a dengue, né? O prefeito me questionou na semana passada o que estava sendo feito e tudo mais. Eu sou um pouco novo ali na Secretaria e cada dia eu estou aprendendo e eu não sei tudo, mas a gente está conversando, está fazendo esse acompanhamento com as agências de saúde. E então eu fui buscar algumas informações e então hoje estou aqui para conversar a respeito do assunto, né? Todo mundo sabe que no ano passado aí tivemos, por assim dizer, um surto de dengue aqui no nosso município, coisa que anos anteriores não era normal, né? Mas dadas as condições, esse surto acabou acontecendo. Algumas pessoas aí foram picadas pelo mosquito, né? Tinha até suspeita de uma suposta morte por dengue, que não foi confirmado. Então, é importante vir aqui para passar algumas informações, principalmente o trabalho da nossa secretaria, né? O trabalho da equipe epidemiológica e também chamar a população para se conscientizar sobre esse problema aí de saúde pública, né? Que esse ano, inclusive, e que bom, ele não está sendo tão crítico, mas é um problema nosso, né? De cada pessoa que tem uma residência, que tem uma propriedade, tem que se conscientizar para não deixar que o mosquito tome conta, né? E que venha prejudicar as pessoas através da dengue, né? Ok. Questão, então, dengue, a realidade atual hoje do município aqui de São Paulo das Missões, algum caso positivo? Até o momento, Yuri, nós não tivemos nenhum caso confirmado, né? Tivemos alguns casos de suspeita de dengue e a gente identifica essas suspeitas, né? A equipe epidemiológica faz uma visitação na residência da pessoa e aí a partir dali a gente começa a monitorar a questão da vizinhança, né? Elas fazem o quarteirão, vão passando, tem algumas formas de tu, vamos dizer assim, tentar caçar o mosquito, né? Fazer com que ele morra ou então capturar, evitar que ele se prolifere, né? Uhum. Então é mais ou menos isso aí que está sendo feito. Então, até o momento não tivemos nenhum caso confirmado. Tivemos um caso de suspeita de dengue e a intervenção já foi feita. A princípio é isso aí. Esse ano aí tá bem controlado. Muito bom. E para nós frisar aos ouvintes aqui da programação, é o pessoal que está acompanhando em live, vai assistir a live que vai ficar disponível na página da Rádio Cantão. Hoje, qual é o papel da agente de combate à endemia? Boa pergunta, Yuri. Então, a agente de endemias e o município, eles são fiscalizados diretamente pelo governo do estado, né, através da 14ª Coordenadoria Regional de Saúde. Então, no dia 5, tivemos um encontro lá, com orientação aos gestores, né,
agora, essa semana, não sei bem certo ao dia, as agências de saúde estarão lá em Santa Rosa, então, recebendo instruções sobre como monitorar a questão da dengue, né, a proliferação do mosquito e e assuntos relacionados, né, afins. O papel da agente de saúde, da agente de endemias, ele é basicamente esse: monitorar e controlar. O nosso trabalho ele é preventivo, né? A gente busca, como eu falei, evitar que o mosquito se prolifere e evitar que as pessoas... basicamente que o mosquito se prolifere. Como é que a gente faz isso? Hoje a gente está utilizando a tal de ovitrampas. É uma tecnologia onde é um pote preto, tipo um pote de flor, onde as agentes elas depositam o tal de levedo de cevada. É um líquido assim que atrai os mosquitos. A ideia então dessa ovitrampa é uma aripuca, né? Ela é atrair o mosquito para ela e fazer com que a fêmea deposite os ovos dela dentro dessa ovitrampa, né? A partir dali, essa ovitrampa ela fica instalada, eu não tenho certeza, acho que agora, mas é de 24 a 48 horas. O prazo máximo é aí 48 horas, mais ou menos isso aí. E nesse período, então, a fêmea deposita os seus ovos ali. A agente de endemias vai lá, recolhe isso aí, faz o descarte desses ovos, evitando que novos mosquitos nasçam, né? Essa ovitrampa, ela tem um raio de efeito de mais ou menos 200 metros. Tá? E hoje a cidade de São Paulo das Missões está totalmente coberta, tem essa total cobertura de ovitrampas, né? Elas são instaladas em locais estratégicos, né? Como eu te expliquei, ela tem um raio de efeito aí, de ativação de 200 metros. Então, a cada 200 metros, por assim dizer, tem uma ovitrampa. A gente faz o controle dessas ovitrampas através do Google Earth, né? Um aplicativo aí do Google que permite que a gente enxergue o nosso município como se a gente tivesse de cima, assim. São fotos tiradas de satélite. E aí a gente marca no mapa os pontos onde consta cada ovitrampa, né? E aí a gente faz o raio, mostrando então, tentando buscar ao máximo a cobertura do espaço, né? Por essas ovitrampas aí, para evitar que o mosquito se prolifere. Além disso também, as agências de endemia, nas visitas delas, elas aplicam um veneno. Eu não tenho o nome desse veneno agora, infelizmente eu não sei o nome dele. Mas a forma de aplicação dele é mais ou menos assim: elas passam em paredes, nos muros, em vários locais nas residências das pessoas. Esse veneno, ele se torna tipo um gel assim, e fica nessa parede. Quando o mosquito encosta ali na parede, quando ele senta ali, o mosquito, então, ele acaba morrendo, né? Ele é fatal para o mosquito. Então, hoje, basicamente, de prevenção é esse aí o serviço que a gente vem fazendo, né? Então, é o papel da agente de saúde, fazer a visitação, fazer a instalação dessas ovitrampas, né? E também mapear os locais onde já foi feita a aplicação desse veneno. Acho né? que é o BRI. Exatamente. Aí, a partir disso aí, então, a gente faz o controle da população de mosquitos, né? Mas assim, Yuri, como eu vinha falando antes, já no início, né? Esse é o papel da agente de saúde. Da agente de endemias. Uhum. E daí nós temos o papel do morador. Com certeza. Da nossa população. Que também é evitar o acúmulo de água no pátio, né? É evitar lixo no pátio, sacola plástica, pote, enfim, de qualquer tipo de coisa. Qualquer tipo de bebedouro, de animais. Tudo isso aí precisa de manutenção, né? Que é o quê? Nos pó de flor, tu botar uma areia. No bebedor lá do cachorro, lá né? Trocar água de vez em quando. No das galinhas também. É mais ou menos isso aí. Se a gente fizer... o serviço é simples, né?
vamos supor assim, a responsabilidade ela é bastante simples, mas as pessoas também precisam ir lá e fazer, né? Ah, mas a agente de saúde não vem aqui na minha casa. Ela não precisa. A agente de endemias não vem aqui na minha casa passar o BRI. Não, não precisa. É só tu fiscalizar o teu pátio adentro, se tem água empoçada. Se não tiver, então ela não precisa ir, porque tu já tá fazendo o controle, né? E além disso aí, é muito importante também que as pessoas utilizem o repelente. O repelente ele não é um produto muito caro e a gente consegue evitar aí um problema muito maior para si mesmo, né? Então se tu usa o repelente, tu consegue evitar que tu seja picado pelo mosquito e que tu precise baixar o hospital, por exemplo, né? Então é mais ou menos isso aí hoje. A população nos cobra bastante sobre a aplicação de veneno, né? Além do veneno do BRI que tu falou, nós temos o Cielo. O Cielo, ele é fornecido pelo governo do estado também, né? E ele tem que ser aplicado com aquela máquina eu não lembro o nome, né? Tipo um pulverizador, assim, né? Só que o que acontece? Esse veneno aí, ele tem que entrar em contato com o mosquito na hora que tu tá passando. Então se tu entrar tu pulverizar uma sala que não tem nenhum mosquito, tu não vai matar nenhum mosquito. Por quê? Porque para ele fazer efeito, ele tem que entrar em contato com o mosquito. Então tu tem que ir num local onde esse mosquito está lá, para que ele possa entrar em contato com o veneno e aí acabar morrendo, né? Também temos um outro veneno, eu não me recordo o nome, eles chamam de bloqueio. Esse veneno, ele só é fornecido pelo governo do estado após a confirmação de um caso de dengue. Então aqui no município, como nós não temos nenhum caso de dengue confirmado, a gente não tem acesso a esse veneno. E esse bloqueio, ele só pode ser passado lá, por exemplo, no quarteirão. No quarteirão ali, vamos supor, na praça. Na praça de São Paulo das Missões foi confirmado que uma pessoa teve dengue lá. Então ali é feito um perímetro e nesse perímetro então é aplicado esse tal de bloqueio. Ele vem pelo governo do estado, né? E é feita a aplicação. Por exemplo, por que é dessa forma? Por que só é utilizado esse veneno após a confirmação de um caso de dengue? Porque daí nós já temos um caso confirmado e a coisa começa a ficar mais crítica e pode aumentar o problema. Então, somente após isso aí, esse veneno ele é liberado. E esse veneno ele é muito prejudicial para outras espécies que não o mosquito da dengue. Por exemplo, ele mata abelha, ele mata outros insetos. E isso aí acaba impactando de outra forma o ambiente que a gente vive e por isso que tem esse maior controle, né? Então, a questão da aplicação do veneno, ela é a última instância, assim, é em último caso, né? E aí a gente volta, então, para as ovitrampas, que é uma forma praticamente natural de fazer o controle de ovos, né? Tem um levantamento das ovitrampas que foram já vistoriadas. A gente então teve, não sei, é visível, elas conseguem ver os ovos? Sim, tem a diferença entre o ovo do mosquito da dengue e o no convencional. E teve os ovos do mosquito da dengue? Sim, aqui no município tem mosquito, o Aedes aegypti, né? Sim, tem. É um mosquito, ele é bem diferente do outro, tu consegue ver. Sim. Nas pernas dele, né? Então, o vetor da dengue, que é o mosquito, né, chamado vetor, está presente aqui no município. O que nós não temos hoje são pessoas contaminadas. Sim. Então, o grande problema é o seguinte. O Yuri lá vai a Porto Alegre, por exemplo. É picado por um mosquito de dengue. Vem para São Paulo das Missões. Na casa dele tem esse mosquito. Aí os mosquitos picam ele e contraem a dengue para eles. E aí pica o terceiro, pica o quarto, o quinto. E aí que começa a questão da epidemia, né? Então, combatendo o mosquito, combatendo o vetor, basicamente tu consegue combater a dengue, né? Mas, como eu falei, ano passado tá aí o problema que aconteceu. Então, é uma coisa simples, mas parece que não surte efeito. Então, por isso que eu digo, cada um tem que puxar sua responsabilidade para si e se utilizar das formas de combate à dengue, ao mosquito. Seria mais uma forma, nesse momento, né, do pessoal, comunidade, continuar
né, combatendo o mosquito, falo na forma combatendo, né, e verificando seu pátio aí, não deixando nada com que possa acumular água, né, que fica água parada. Gera uma preocupação, secretário, tanto para você quanto para as agentes de endemia, na questão climática desses últimos dias, que é bem favorável à proliferação do mosquito, que é essas pancadas rápidas que a gente tem praticamente toda semana e depois um sol. Esse Sim. é um ponto bastante preocupante, né? Então já serve de alerta à comunidade, né? Vamos dizer, continuar verificando a cada, se possível, cada dia, né? Se olhar possível, o pátio, que às vezes você, né, não é a própria pessoa que está deixando água parada, mas a gente sabe, vem esse estufão de vento, traz uma sacolinha, uma coisa que possa acumular água ali. Quando vê, você deixa ali uma semana, tá ali sendo um criadouro do mosquito no seu pátio, né? Outro problema também, Yuri, assim, ó, com esse tempo de estiagem aí, o que acontece? Os rios aqui, principalmente os do centro do município, eles acabam secando completamente, né? Criando aquelas poças de água. E isso é um criadouro ideal, né? E ali é um local que não tem morador, então tu não consegue cobrar, né? Tipo, o morador não é. Então é um trabalho que a gente faz ali, né? Mas são criatórios do mosquito, esses locais, e eles acontecem, por exemplo, se tivesse chovendo e o rio tivesse corrente, não aconteceria isso aí, né? Mas hoje também é um problema que a gente tá observando, né? Engajando a pergunta, falando da conscientização e as medidas que são tomadas por parte da Secretaria de Saúde no combate à dengue, tem um ouvinte, né, que mandou uma mensagem aqui com uma pergunta sobre, seria uma forma então de, vamos dizer, de uma prevenção da dengue, já que já foi utilizada, acho que agora ultimamente eu não ouvi falar por enquanto, né, em nenhum outro município também, mas é o tal do fumacê. A secretaria tem um planejamento de ser realizado um fumacê aqui na cidade ou não chegamos a esse ponto ainda? É uma pergunta de um ouvinte que mandou. Assim, ó, esse fumacê, se eu não me engano, é a aplicação do Cielo. Tá, posso estar enganado. Mas se for, é daquela forma que eu falei. Tem que ter um caso Tem que ter o... Não. O Cielo, a aplicação dele tem que encostar no mosquito. Então, por exemplo, se tu passar na rua não vai ter nenhum mosquito agora, por exemplo. Então não vai ter um efeito prático. Se é a mesma coisa que a gente tá falando. Sim. Mas pode-se ter uma porcentagem. Um e outro mosquito pode ser que consiga matar, mas vamos dizer, é menos efeito, né, que assim, faz. Sim. Só que esse o tal do Cielo Fumacê, acho que é o Cielo, né? Se for, né? O município pode passar a qualquer hora ou tem alguma norma para ele ser aplicado? Não teria restrição de passagem, mas o efeito dele, né, de passagem de fazer a aplicação. Sim. Só que a efetividade dele, vamos supor, é de 20%. Então, vamos supor assim, ó, de cada 100 reais que tu gasta, 20 reais tu tem um retorno. Então, muito pouco. Então, assim, ó, hoje o nosso foco é no BRI e nas ovitrampas, né? Porque se como a pergunta do ouvinte, se o que ele se refere, falando em fumacê, ele está se referindo ao Cielo, é essa aí que é a taxa de assertividade, né? De efetividade do fumacê. Então, assim, ó, na minha opinião, é uma taxa bastante baixa. E como eu falei, a cada 100 reais que tu gasta, só 20 é que nem tu ir no posto de gasolina, dá 100 reais pro frentista e ele só vai botar 20 de gasolina. Uhum. Então, assim, por enquanto, não convém fazer a aplicação dessa técnica e desse método de combate ao mosquito, né? Ele é usado, acho que é assim o Cielo, né? É usado. Seria mais ou menos a mesma coisa. Ou no fumacê, sim. O fumacê, então, que é o Cielo que eu comentei, 20% de efetividade. E volto a frisar, na minha opinião,
é uma efetividade bastante baixa, né? Porque pensa aí, a gente tem quantas residências aqui no município, quantas ruas para passar? Seria quase um dinheiro desperdiçado. Vamos por essa lógica. Então, assim, ó, a Ovitrampa, ela é praticamente uma coisa que tu pode... A pessoa mesmo em casa pode fazer, né? E ela chama o mosquito num raio de 200 metros. Então, claro, não é isso aí que vai resolver todos os nossos problemas, mas uma solução agregada a outra solução, no final a gente consegue um resultado mais efetivo, né? Então, voltando à questão agora, secretário, do BRI, que é o que as agentes aplicam, esse o veneno BRI que aplica nas paredes, sim, é realizado em todas as residências que são visitadas ou não? Ou tem uma estratégia? Aí agora a pergunta foi mais técnica, tá? E eu não vou saber... Se eu falar, eu posso estar mentindo. Sim, tranquilo. Mas eu acho que a aplicação, ele parte de uma avaliação da agente de endemias. Vamos supor, se ela chega numa residência que todos os potes de água tem areia, tem aquele controle, não tem não tem lixo e tudo mais. Eu não sei, eu acho que eles não fazem a aplicação. Mas todas as aplicações que são feitas são mapeadas também. Então, se tu perguntar, na residência do fulano não foi aplicado, elas vão saber dizer se foi aplicado ou não, porque tem esse relatório que é enviado para o governo do estado e a gente consegue analisar através do Google Earth, né? A gente tem uma fiscalização do governo do estado, como eu falei, essa semana provavelmente elas vão ir lá para receber instruções de como fazer o combate da dengue, né? O BRI, ele tem forma de aplicação, não é simplesmente ir lá e aplicar ele tem toda uma técnica, tá? Eu não sei dizer se ele é aplicado com pulverização ou com algum tipo de pincel ou algum tipo de coisa assim, mas ele tem uma técnica para ser utilizada, porque senão ele também não tem efetividade, né? Então, a gente segue aí fazendo as visitas. Tem alguns pontos estratégicos que são visitados primeiro, né? Por exemplo, o cemitério é um lugar que a gente tem que ter um pouco de atenção, né? E assim elas vão indo de casa em casa fazendo o serviço delas. Beleza? Beleza. Um ouvinte também me mandou aqui sobre agora, voltando ao assunto fumacê, do que era composto, produto para aplicação espacial a ultra baixo volume, popularmente chamado fumacê, é um inseticida, combinação de duas moléculas e solventes. Não diz o cielo, mas pode ser que mas pelo que eu andei olhando aqui no Google, tem, quando acrescentam, pode acrescentar o cielo junto, né? Mas em casos que talvez o município possa pensar, se a gente tem indo para uma epidemia, né? Daí seria já uma outra questão. Seria uma medida mais assim, vamos dizer, mais de emergencial mesmo. Enquanto a gente estiver controlando aí, dessa forma que a gente não vai gastar cartucho, por assim dizer, né? Então, no momento, espero que não piore esse ano, porque isso é ruim para a população, é ruim para o nosso sistema de saúde, que sobrecarrega, né? Sobrecarrega o UBS, sobrecarrega o hospital. Com certeza. Então, não é bom isso aí. E as pessoas, no final, acabam sofrendo também, né? Porque eu felizmente, eu nunca tive dengue, ou se eu tive, eu não fiquei sabendo. Mas diz que não é uma coisa muito boa, né? As pessoas que têm sofrem bastante. Hoje, agora eu fugi aqui lendo do que é composto fumacê, as moléculas, né, para deixar claro, é praletrina e imidacloroprida. Olha só. E solventes. Mas voltando agora aqui, o secretário frisou agora que talvez nunca teve dengue, ou se teve, né, não ficou sabendo, mas nessa lógica agora de dengue, ter ou não ter dengue, mas o pessoal hoje tem o Google e foi alertado, e o pessoal ganhou os folhetos, sabe todos os sintomas, né? Mas a pessoa ali no município, tô mal, tô ruim,
não sei o que que é, tô desconfiado que é dengue. Qual o procedimento que o munícipe deve fazer quando ele tem suspeita, né, tem os sintomas da dengue? A primeira ação a ser tomada é comparecer até a UBS, né, e fazer o teste rápido. Após isso, se o profissional da saúde aí desconfiar de alguma coisa, pode fazer o teste é um outro teste, é um laboratorial, eu não lembro agora o nome e eu não quero falar para não errar, mas eu acho que é de hemoglobinas. E após isso, então, se for confirmado, né, aí é comunicado ao governo do estado através da 14ª Coordenadoria Regional de Saúde. Então, após isso, começa a intervenção no local ali, né, na casa da pessoa, no bairro, no quarteirão. E aí, depois disso, então, você faz a eventual aplicação do bloqueio, se for necessário, né? Mas, basicamente, é esse o procedimento que a pessoa tem que adotar se ela suspeitar que está com sintomas de dengue, certo? Ok. A questão... Agora vamos fugir um pouco da dengue, para nós finalizar, estamos em 26 minutos de entrevista. Acredito que não tenha, mas esclarecendo, né, pelas próprias palavras do secretário, que é o responsável pela Secretaria de Saúde, né, que acompanha toda a movimentação. A gente teve algumas notícias aí, secretário, ultimamente, que a gente vem acompanhando, teve um aumento ali de casos de Covid-19. No município aqui, teve alguma suspeita esses últimos tempos, ou tá tudo tranquilo? A princípio, de coronavírus, desde janeiro, então, e dezembro aí que eu acompanhei o serviço da Secretaria de Saúde, não se ouve falar mais de casos confirmados, né? Então, a resposta é que lá na Secretaria não teve nenhum caso confirmado. Só que como, assim, às vezes a pessoa tá imunizada já, tomou 2, 3 vacinas aí, pega Covid e acaba não tendo sintomas como era, né? Uhum. Porque o Covid também, eu tive e não foi fácil. A malezama era grande, né? Então, assim, ó, é possível que algumas pessoas tenham tido Covid e, em razão da imunização, né, não tenha, tipo assim, sofrido sintomas de uma forma de buscar o atendimento médico para isso chegar a virar dado, né? O dado que é? É a pessoa ir lá, fazer a testagem e atestar positivo, né? Então, tranquilo, né? Acho que a Só nossa região aí para comunicado, então, da população, na sexta-feira, na quinta e na sexta, nós tivemos uma imensa demanda lá na UBS, assim, é coisa de louco, tá? Na sexta-feira, até às 17 horas, se eu não me engano, 18 horas, eu conversei com o Alexandre lá, que é o responsável pela UBS, ele me falou que tinham sido feitos 136 atendimentos. E eu me preocupei, né? Porque ele já tinha mencionado que na quinta também foi feito muito atendimento lá na UBS. E eu digo, tia, isso aí tem algum caso suspeita de dengue? Não, a princípio ninguém com sintomas de dengue. Mas assim, ó, não sei o que aconteceu, mas muita gente, a UBS está tendo muita demanda lá. Então, 136 pessoas no dia, isso é bastante, sabe, para nossa realidade aqui. Nós temos 5 mil habitantes aí. Então esse número é uma porcentagem bem significativa, assim, que foge um pouco o normal, né? Então, só para comentar, que todos foram atendidos, mas que a gente tá tendo uma alta demanda lá na UBS e isso pode acarretar em algum atraso, em algum tipo de serviço, ou quem sabe uma atenção não tão especial como as pessoas mereceriam receber, né? Mas essa demanda aí causa isso aí, né? A gente precisa atender, então nem sempre o atendimento vai ser da mesma forma, principalmente quando tem muitas pessoas para serem atendidas, beleza? E não tinha, nesse número expressivo de consultas, os sintomas não eram os mesmos?
Tipo, por ser uma virose, às vezes, não tinha isso, essa também, não, foi assim, levantado. não foi encontrado um padrão nos sintomas, né? É que Bastante. tem algumas pessoas vão lá, por exemplo, precisam de uma renovação de uma receita. Então tudo isso aí acaba passando também pelo como atendimento, tá entendendo? Porque a pessoa conversa com o médico ou algumas vezes não, tudo depende, né? Mas a gente só alerta então a população, né, de que a UBS está tendo uma demanda bastante alta aí nos últimos dias. Não sei como é que vai ser daqui para frente, se hoje vai permanecer essa alta demanda, quando vê continua ao longo da semana, né? Mas é só para a população ter ciência, né, de que tá tendo essa demanda e isso pode acarretar no atraso ou na demora de alguns serviços, né? A UBS ela tá passando por uma reforma, tá? Quem passar lá na frente vai ver, ela tá até meio com o telhado lá meio aberto, pra gente poder fazer uma viga e fazer o aumento dela lá, a ampliação. Então, o acesso à farmácia está sendo pela própria recepção. A farmácia está fechada. O acesso da farmácia está fechado ali na frente, né? Porque eles estão fazendo a caixaria para poder fazer a concretagem. Então a população chega ali na recepção, conversa com o Alexandre ali ou com o pessoal que estiver atendendo lá, e aí ela vai conseguir fazer a retirada do seu medicamento se ele estiver disponível lá na UBS. Beleza, Yuri? Muito bem, secretário de Saúde Adriano, obrigado mais uma vez pela participação, pela sua disponibilidade de vir até a rádio e esclarecer assuntos que são de suma importância a toda a comunidade paulistana. E sabes que as portas aqui da emissora sempre abertas para as informações da Secretaria Municipal de Saúde. Valeu, Yuri, obrigado pela disponibilidade e só manifestar, reiterar, né? As portas da Secretaria lá estão abertas para receber a população. Qualquer dúvida que alguém tiver, algum esclarecimento que alguém precisar, alguma instrução, alguma informação, chega lá na Secretaria da Saúde, pede para falar comigo lá, eu sou bem acessível. Eu sempre digo que a porta lá na Secretaria da Saúde não tem tramela. Então, se eu puder ajudar, se a gente conseguir ajudar, a gente vai ajudar, certo? E apareçam lá, me mandem as dúvidas. Se tiverem alguma reclamação, podem vir falar comigo também. A gente precisa saber, a gente precisa de informação para conseguir resolver as situações do nosso dia a dia. Beleza? Valeu? 9